Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aproveitando que estão de pé, abra por gentileza a sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 6. Profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Mais uma vez quero agradecer ao pastor Marcos o convite de estar aqui e poder ministrar neste culto de vitória, de milagre, de bênção, um culto de milagres. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e também por estar na companhia destes obreiros tão abençoados comigo aqui nessa tribuna. Ter esses obreiros como ouvintes é uma grande honra e um grande privilégio. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Os que já acharam, por favor, digam amém. Amém. Ainda antes de ler o texto, olhe para cá, deixa eu lhe dizer algo antes de lermos o versículo. Você veio aqui essa noite atrás de um milagre, de uma bênção, está fazendo campanha, impuseram as mãos na sua cabeça, ungiram com óleo, oraram, e você quer e com certeza está acreditando na sua vitória e no seu milagre. E eu também creio, e acredito que muitos sairão daqui hoje já com a bênção na mão. Mas o que eu quero lhe ministrar essa noite serve para agora, serve para este momento de busca, de oração, de intercessão, mas serve também para quando você for embora daqui. Serve para a continuação da sua vida. Daniel capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Com a Bíblia aberta nesse texto, sente-se, por favor. Olhe para cá, por favor. Muitas pessoas procuram hoje modelos de sucesso. É muito comum no meio empresarial homens de negócios estarem de um lado para o outro atrás de fórmulas mirabolantes de sucesso, atrás de estratégias de conquistas. É normal que isso aconteça, principalmente em um mundo capitalista. E nós também, às vezes, crentes, cristãos, queremos sucesso, fórmulas mágicas de sucesso. E é interessante que, às vezes, procuramos essas fórmulas em lugares errados e elas realmente não vão funcionar. Mas a Bíblia nos dá, além de fórmulas, a Bíblia nos dá modelos. A Bíblia nos dá muitos exemplos de personagens, de homens e mulheres de Deus que tiveram sucesso, que tiveram vitórias, que tiveram vidas abençoadíssimas. E é para estes modelos, para estes exemplos bíblicos que nós devemos atentar. Porque se queremos vitória, se queremos sucesso, se queremos avançar, o nosso modelo sempre estará na palavra de Deus. Os que concordam com isso, digam amém. Amém. E um desses modelos de vida vitoriosa, de vida triunfante, é este homem, este profeta chamado Daniel. Eu gosto tanto de Daniel que o nome do meu filho, está com 11 anos, é Daniel. Este Daniel da Bíblia, esse profeta, os relatos que a Bíblia traz sobre ele, fala de um homem de sucesso. Tudo que Daniel fez, meu irmão, minha irmã, pense nisso, tudo que esse profeta chamado Daniel fez, deu certo. Você não lê uma linha de fracasso, uma linha de derrota, um momento. Tudo que esse rapaz, homem e senhor, tudo que ele fez em todas as suas fases de sua vida, tudo que ele empreendeu, funcionou, deu certo. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, se você quer ter uma vida vencedora neste mundo atribulado e difícil, você precisa olhar para a vida deste homem chamado Daniel. Só para eu ter uma ideia, quem aqui quer ter uma vida muito vitoriosa aqui? Quem quer ter sucesso? Então, essa mensagem é para você. O versículo que lemos fala sobre o momento mais importante da vida de Daniel. Ele estava no auge da sua carreira, da sua vida profissional, da sua existência até. O rei Dario dos Medo-Persas acabava de eleger Daniel como um príncipe. Ele chegou no auge e ele estava à beira de, além de ser um dos 3 príncipes que mandava em todo aquele mega império na terra, ele seria em pouco tempo empossado para ser logo o líder de todos.
Só que isso mexeu com a inveja dos seus pares, isso mexeu com aqueles que estavam com ele, com os outros 2 príncipes e com os demais presidentes daquele império. Olharam para Daniel e ficaram com muita raiva, com muita inveja do sucesso dele. E ainda é interessante você se lembrar que Daniel chegou nesse reino ainda adolescente, ainda era o Império Babilônico, ele sofreu, ele era um estrangeiro. E de repente, um estrangeiro, pense nisso, numa terra estranha, um povo esquisito, uma linguagem esquisita, e ele foi crescendo, se tornando um dos príncipes e, como disse, alguém que logo seria o regente de todo aquele império. Deus prosperou e abençoou muito Daniel, mas neste momento em que isso está acontecendo, acontece um momento mais difícil da vida dele. Por causa da inveja dos seus companheiros de nobreza, governantes, presidentes, príncipes, armam uma cilada de morte contra Daniel. Foram investigar a vida dele e perceberam que ele não tinha vício, que ele não tinha culpa, que ele era um homem extremamente íntegro, uma vida moral, uma vida exemplar. Mas perceberam que ele era muito fiel ao seu Deus, que ele era muito fiel aos seus princípios religiosos. Ele era de Israel, ele adorava o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. E aí acharam nisso uma brecha, viram que Daniel era muito fiel e a sua vida de oração era muito profícua, era muito séria, ele levava isso tudo muito a sério. E aí vão para o rei com uma proposta que deve ter mexido com a vaidade do rei Dario. Chegam para o rei e diz: ó rei, vamos fazer a seguinte lei, o seguinte edito, e o senhor assina a seguinte escritura: que durante 30 dias ninguém, todo este reino, ninguém vai orar, vai rezar, vai falar com qualquer Deus ou com qualquer homem, senão a ti. 30 dias tu serás o rei, tu serás, o Deus de toda a terra. Aquilo deve ter mexido com a vaidade de Dario, e ele concordou e assinou. Tá bom, durante 30 dias ninguém fala com Deus nenhum nesse grande império, e nem pede favor a ninguém, todos terão que vir a mim. E ele assina aquilo. E quando ele assina aquilo, qualquer pessoa em todo o império que fosse vista orando, rezando, pedindo favor a alguém ou orando a algum Deus, seria jogado em uma cova, em um buraco com leões famintos. Imagine que morte cruenta, horrorosa, ser jogado numa cova com leões devorando, arrancando, comendo e arrancando as carnes. Ia ser uma morte horrível. E diante do que eu acabei de lhes dizer nesse contexto, vem o versículo que nós lemos. Daniel, pois, quando soube que a escritura, que escritura? Que o rei assinou, ninguém ora, ninguém fala só comigo, senão cova dos leões. Quando ele soube que a escritura estava assinada, o que diz na sua Bíblia, o que ele fez? Correu e foi se esconder em uma caverna. É isso que diz aí? Não? Quando ele soube que estava escrito e uma nova lei do imperador estava ali, de que se ele continuasse orando ao seu Deus, ele seria jogado numa cova de leões para morrer. Daniel, pois, quando soube disso, saiu reclamando, murmurando, desviou e disse: nunca mais eu falo com o meu Deus. Foi isso que ele fez, irmãos? Sim ou não? Não, ao contrário. Daniel, há uma nova lei no império, no reino. Você não pode mais orar, você não pode mais falar com o seu Deus, senão você vai morrer. E o que ele faz? Aí é que ele vai orar mesmo, aí é que ele vai pedir mesmo, aí é que ele vai manter a sua comunhão diária com Deus ainda mais seriamente. E diz o texto que mesmo sob pena de morte, mesmo arriscando a sua vida, ele entra na sua casa, entra no seu quarto, abre as janelas como sempre fez, e orava pela sua vida, orava pelo seu povo, orava por Jerusalém, orava com toda a fé, com todo o entusiasmo, com toda a esperança que ardia em sua alma. Sabe por que tudo que este crente Daniel fez e deu certo? Porque mais importante, o que havia de mais importante para ele, era o momento que ele passava com Deus em oração. Alguém poderia dizer: Daniel, você é louco, rapaz, você acabou de ser eleito príncipe, vão tirar a sua coroa, vão tirar o seu dinheiro, você não vai mais ter o palácio, essa roupa linda que você usa como príncipe, vão tirar de você, você vai perder seu emprego. Mas mesmo sob o risco de perder o emprego,
Ele foi orar. Alguém poderia ainda adverti-lo e dizer: rapaz, você não vai só perder todos os benefícios de ser príncipe, você vai morrer. Você vai ser jogado num buraco com feras, leões que estão dias sem comer. Pois mesmo sob pena de morte, ele foi orar, ele foi gastar tempo, ele foi ter momentos de oração com Deus. Este é o grande segredo revelado de uma vida vitoriosa, da vida vitoriosa desse homem chamado Daniel. O que faz a diferença, meu irmão, minha irmã, você que está aqui essa noite nesse culto de milagre, o que vai fazer a diferença na sua vida é o quanto você leva os momentos em oração com Deus a sério. O que distingue um crente, você com essa pessoa que está sentado ao seu lado e o outro, Deus nos ama a todos igualmente, mas o que distingue, o que diferencia você do crente que está ao seu lado, é o tempo que você e ele gastam com Deus em oração. O maior tesouro da vida deste Daniel era a sua vida de oração. Mais do que dinheiro, mais do que poderes, mais do que ascensão política, mais do que a sua própria vida. Daniel poderia nos dizer: podem tirar tudo de mim, mas não me impeçam de orar. Não me peça de gastar tempo com Deus em oração, porque toda a minha vitória, todo o meu triunfo, todas as portas que me são abertas, isso tudo vem da minha vida com Deus, dos momentos que eu gasto com o meu Deus de joelho diante da sua face. Eu quero esta noite, sob a graça de Deus, pedir ao Espírito Santo que incruste, que pregue, que coloque dentro do seu coração, que é muito importante você estar aqui e os obreiros imporem as mãos, e você fazer as suas campanhas, e você buscar. Isso é importante, mas não se esqueça que tão importante, ou talvez mais importante até, é você chegar em sua casa hoje à noite, entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o joelho, cotovelo na cama e continuar orando, continuar a sua campanha, continuar o seu clamor, continuar a sua petição, continuar os seus pedidos, porque é daí que virão as suas vitórias. É isso que fará com que a mão de Deus venha se mover em sua direção, e aí sim milagres e curas e bênçãos, e emprego e casamento e sucesso e vitórias virão sem medidas sobre a sua vida. O que fez de Daniel uma personagem bíblica que triunfou em todas as etapas da sua vida. Como foi o adolescente Daniel? Sucesso. E o jovem? Sucesso. E ele, Senhor, sucesso. E já na fase, já como idoso, sucesso também, vitória também. Porque em todas as fases e em toda a sua vida, esse homem deu certo em tudo o que fez. Vida de oração. Nós sabemos disso, e há um célebre adágio, pentecostal. A nossa igreja tem aquelas frases antigas que dizem: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E sem poder você não consegue vencer. A vida de oração precisa ser o maior tesouro que um crente deva carregar na sua alma, na sua mente, na sua vida cotidiana, na sua prática de vida. Se a vida de Daniel era a sua arma poderosa, se a vida de Daniel era tudo que fazia as coisas darem certo para ele, este versículo 10 que lemos, ele nos dá não somente essa ideia de que Daniel priorizava, a oração é o que era de mais importante, mas ainda nos dá também os detalhes de como essa oração, ou melhor, como essa vida de oração era realizada. 5 características dessa vida poderosa deste moço, agora aqui já com idade avançada, chamado Daniel. Versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e foi para o seu quarto, onde havia janelas abertas para a banda de Jerusalém. Escute, primeira marca, primeira característica dessa vida vitoriosa de Daniel, é que Daniel, olha que coisa simples, Daniel orava no seu quarto. O que hoje talvez nós mais precisamos na igreja é de pessoas que orem no quarto, porque existe muita gente orando no templo, existe muita gente que quando sai do seu trabalho corre para as igrejas para orar, mas quando chega dentro da sua casa, não falam com Deus, não buscam a Deus, não suplicam a Deus, não clamam a Deus. Por mais
loucura que isso pareça, é verdade. Tem um monte de gente que é crente só aqui na igreja, só no templo, mas não é em suas casas. E por isso não conseguem ter uma vida triunfante como Daniel. Jesus disse: quando você for orar, entra no teu aposento ou no teu quarto, fecha a porta atrás de você e ore em secreto, e o teu Deus que tudo vê te recompensará. Precisamos de mais cristãos, de mais crente, de mais gente que faça do seu quarto um lugar de intimidade com Deus. Quantas pessoas têm televisão, home theater e tantas coisas no quarto, e já por causa dessas coisas não podem mais orar. Vão para a cama com um laptop, com notebook ou com smartphone, e ali quando os olhos estão carregados de sono, joga o equipamento para o lado e vai dormir. E não oram no quarto, e por não orarem no quarto, não tem vitória, não tem sucesso, e vivem na carona da oração de outras pessoas. Irmã Eleci, ore por mim, irmão fulano, ore por mim, olha, estou com um problema, uma luta tremenda lá em casa, ei, ore por mim, meu irmão. Eu quero lhe dizer de uma forma muito franca e objetiva: ore você, dobre o teu joelho você, vai clamar você, porque é assim que Deus quer tratar contigo para te abençoar. Precisamos de pessoas que voltem à prática da oração do quarto. Sabe por que oração no quarto? Oração no quarto demanda intimidade. Sabe onde você vai adquirir intimidade com Deus? É na solidão, é no particular. Aqui oramos como sacerdotes, um obreiro, um pastor pega o microfone, levanta a voz e de uma forma poderosa, acelerada, ora, e a igreja é abençoada. Mas isso dá muita resposta, e como disse no início, você está sendo abençoado sim, vai sair daqui com o teu milagre sim, mas a intimidade com Deus não acontece muito aqui. Ela acontece quando você está sozinha, quando você está sozinho, lá no teu quarto. É ali que você vai conhecer mesmo ao Senhor, é ali que você vai ter as experiências mais poderosas da sua vida, dirigindo um carro pela estrada, dentro em um monte, em um jardim de oração, sozinho, no seu quarto, você e Deus, Deus e você. É aí que a sua vida espiritual vai se tornando mais poderosa. É aí que a sua confiança em Deus vai se tornando mais poderosa. É aí que os seus testemunhos, você vai abrir a boca e dizer coisas grandes que Deus vem fazendo na sua vida, porque são conquistadas na sua intimidade. Mas nós temos um problema grave de intimidade, principalmente nós pentecostais. Escute isso, porque a gente aprende na igreja que orar, e a gente vê os nossos obreiros orarem, como disse, é normal que se ore assim no microfone, porque a oração feita no microfone é uma oração de intercessor, né? O intercessor pega a congregação toda e apresenta a Deus, então é uma oração bem agitada e eloquente. Só que as pessoas se convertem na igreja assim, e quando chegam em casa vão orar do mesmo jeito. Nasceu para Jesus, se converteu há pouco tempo, dobra o joelho na cama: Senhor, meu Deus e meu Pai, estou eu agora aqui na tua presença, ajoelhado neste quarto. Ai, meu Deus, diante do teu trono estou e te suplico, salva meu marido, salva minha esposa, salva meu pai. Ai, Jesus, vai salvando, transformando, vai queimando, vai libertando. Ai, meu Deus, e vai operando. Nome de Jesus, amém. E vai dormir. Não tem meditação, não tem reflexão, não dá nem tempo de Deus falar alguma coisa com essa criatura, porque não deixa Deus nem falar. Mas porque foi ensinado assim, pelo exemplo de púlpito. Mas irmão, irmã, eu quero te lembrar que a tua oração no quarto não precisa ser assim. A sua oração no quarto não é de um intercessor que ora com a congregação. Sua oração no quarto é de um filho, de uma filha que fala com o seu pai. Ali você pode dizer do jeito que você quiser: paizinho querido. Eu me lembro que o meu filho Daniel, ano passado, ele disse: pai, eu não estou conseguindo orar. Falei: por que, meu filho? Porque eu não tenho palavra bonita mais para falar com Deus, eu não sei. Falei: meu filho, pelo amor de Deus, tem que ter palavra bonita nenhuma. Dobra o joelho lá, fala do jeito que você quiser, mas fale tudo o que tiver no seu coração, esvazie o seu coração diante de Deus do seu jeito, porque ali você está falando com teu Pai Celestial. Não precisa ter nenhuma boniteza, não precisa ter nenhuma formosura, apenas abre a sua boca, o seu coração, e tenha intimidade com Deus. É desta intimidade que virão os maiores milagres sobre a sua vida.
Por que é que tudo que Daniel fez deu certo? Deixa eu ver, quem aqui quer ter vitória em tudo mesmo? Quem quer ter sucesso nessa vida? Então nosso exemplo essa noite é Daniel. Primeiro, a oração era o mais importante para ele. E dentro desta oração importante, em primeiro lugar, ele orava no quarto, cara a cara, face a face. Ele, Deus, Deus e ele. Você precisa exercitar mais isso. Você precisa exercitar mais esta vida de solidão, de oração, você e Deus. Segundo, diz o texto, que Daniel ele orava 3 vezes no dia. Impressionante, a Bíblia fazer questão de dar esse exemplo, de que a oração de Daniel era uma oração insistente, uma oração persistente, uma oração, essa palavra não existe, mas se aplica a ele, uma oração indesistível. Daniel orava possivelmente de manhã, à tarde e à noite. Ele fazia isso o tempo todo, ele não falhava. Orar não é fácil, porque mexe com a nossa estrutura. A nossa natureza humana, pecaminosa, carnal, não gosta de orar. Fácil é ficar 3, 4 horas na frente da TV. Fácil é ficar 1h30, 2 horas no Facebook lendo algumas besteiras e às vezes publicando besteira. Fácil é ficar no Twitter agarrado o tempo que for para ver o que fulano de tal anda dizendo e seguir e mandar para outros. Fácil é bater papo com a vizinha de porta. Fácil. Mas orar não é fácil. Pois Daniel, ele se esforçava, sabe? Ele se disciplinava. Aquilo era importante. 3 vezes por dia lá estava Daniel prostrado e buscando a Deus por seus milagres. E talvez você diga, mas a vida dele era fácil. A vida dele não era fácil não. Ele não tinha tempo para isso. Ele agora era um príncipe. Era muita terra e muita gente. E ao lado dele inimigos terríveis. Os companheiros dele eram adversários. Queriam que ele quebrasse a cara. Queriam tomar a vaga e o lugar dele. Então alguém essa noite poderia dizer, pastor Cassiano, Daniel não tinha tempo para orar. Pois aí é que ele orava mesmo. Martinho Lutero disse e escreveu, trabalhar. Amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, que eu ficarei as primeiras 3 horas do dia em oração. Quando você prioriza a oração, Deus se move em seu favor, e aquela rotina pesada que tem pela frente se torna mais leve, porque o teu Deus vai na frente e vai tirando os obstáculos e vai abrindo portas. Quanto tempo você tem gasto com Deus em oração? Você quer a salvação do seu marido, você quer a libertação da sua esposa, você quer que os seus adolescentes voltem para a igreja, você quer uma porta de emprego, você quer passar no próximo concurso público, você precisa ser curado dessa doença miserável que o médico diagnosticou, mas a questão é que você